Amém. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais uma reunião de fé, reunião da Sagrada Família, com a unção que despedaça o jugo. Se tem algum jugo na sua vida, na sua família, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque é impossível que Deus minta. Então abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Vamos aqui no versículo 15. Josué 24, versículo 15. O áudio tá bom? Glória a Deus. Josué 24, já compartilha. Você que está entrando agora, compartilha. Vamos ser um obreiro virtual. Levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que nós conseguirmos, para trazer libertação e transformação. Josué 24, aqui no versículo 15, quem achou, diga amém. Vamos aqui na última parte do versículo 15, lá no final, diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está escrito isso? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo isola esse versículo, né? Esse finalzinho do versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas neste versículo, existe um contexto por trás disso. Amém? Josué que reuniu o povo, trazer uma palavra, para trazer um ensinamento e dar um basta na situação que aquele povo estava vivendo. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não é de qualquer maneira. É verdade ou não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas é de qualquer maneira? Não é de qualquer maneira. Então aqui no versículo 14, olha o que diz. Aqui começa o grande ensinamento que Josué, ele dá para o povo voltar a praticar as primeiras obras, se arrepender do seu mal e fazer uma aliança com Deus. Amém? E diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais seus pais serviram, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aí o 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui para mim agora, por favor. Agora presta atenção. Josué aqui, ele chama o povo, porque o povo vivia uma vida inconstante. Não existe isso, gente. Uma vida inconstante. Uma hora adorava a Deus, uma hora dava lugar para o diabo. Uma hora adorava a Deus, na outra hora estava fazendo coisas erradas. E Deus usa Josué para falar, reúne o povo, para poder dar um basta nessa situação. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o demônio. Aqui ele estava falando, vem cá, reúne aqui, temei, agora pois temei ao Senhor. Temer não é ter medo de Deus, é honrá-lo e respeitar a autoridade, a onipotência, a onisciência de Deus. Teme ao Senhor. O que teme a Deus? Eu conheço a palavra. Quem conhece a palavra aqui? Quem conhece a palavra aqui, a Bíblia? Quem conhece? Quem sabe o que é certo e o que é errado? Ele está falando agora, pois temei ao Senhor. Ele está dizendo, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Para de fazer o que é errado e começa a viver uma vida que agrada a Deus. Ele fala, temei ao Senhor
e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais. O que ele está dizendo? Tinha muita gente naquele povo que adorava a Deus, mas também tinha ídolos. Adorava a deuses estranhos. Fazia coisas erradas. Ele estava falando, começa a servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Todo mundo fala que Deus conhece o oculto e o escondido. Se Deus ele manda Josué repreender o povo, assim como Deus está falando para me trazer essa palavra, é que tem pessoas ainda que não servem a Deus com sinceridade, com verdade. Serve a Deus de qualquer maneira. E é isso que Deus quer. Por isso que muitas das vezes a nossa família não se converte. Por isso que muitas das vezes a nossa família não anda, não entrega o coração para Jesus. Por quê? Porque quando eles olham para a nossa vida, ainda não conseguem enxergar sinceridade e verdade. Né? Por exemplo, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. Ao invés da gente dar uma palavra de vitória, de falar de Jesus, a gente começa a falar coisas que desagradam ao Senhor. Alguém chega para mim e fala assim, Gabriel, estou passando por luta, por dificuldade. Aí eu abro a boca para falar, irmão, é assim mesmo. É luta, é dificuldade, é problema. Eu também estou passando, sabe como é que é? O mundo é assim mesmo, é isso que Deus quer que você fala. O que você tem que falar? Irmão, luta a gente passa, mas Deus, Ele é maior do que esse problema. Deus vai te dar a vitória, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu estou frequentando a igreja da graça, por que você não pega um dia um culto da família, um culto de libertação, um culto de domingo? Vai lá buscar Deus. Deus ele tem poder para mudar essa história, transformar essa vida. Mas não, às vezes a gente abre a boca para colocar a pessoa mais para baixo ainda. Aí sabe o que eles vão falar? Para servir a Deus desse jeito, eu prefiro estar no mundo. A pessoa está na igreja, a vida não muda. Verdade ou não é? Aí o marido olha para a esposa convida o marido para ir para a igreja, a esposa convida o marido para poder acompanhar ela para um culto, mas quando a esposa está em casa, está vendo novela, está vendo Big Brother, está fazendo o que não presta, está mentindo, está falando besteira. Aí o marido vai olhar para a esposa e falar, mas essa mulher não é convertida assim não. É verdade ou não é? Então o que ele está falando assim? Serve a Deus com sinceridade e com verdade. Às vezes a nossa vida não está andando porque a gente está igual o crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? O crente Raimundo, aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem um crente chiclete, né? Mastiga a palavra, mas nunca engole. E o crente girafa? A cabeça está na igreja, mas o corpo está lá fora. Então, isso diversas coisas que acontecem. E ele reuniu o povo e falou, serve a Deus com sinceridade e verdade. Você sabe que é certo que é errado. Começa a exalar o bom perfume de Cristo no meio da tua casa. Para de fazer aquilo que você sabe que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nem está agradando a tua família. Se não agrada a tua família, vai agradar a Deus? É verdade ou não é? Se não agrada as pessoas que olham para a sua vida, quem dirá a Deus? E ele falou aqui no 15, porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha aqui para mim, ele está falando, hoje é o dia do basta. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo, irmão. Começa a viver uma vida que agrada a Deus, porque nós não podemos ficar em cima do muro. O muro é de quem, gente? O muro é do diabo. Você já viu aquela história de um crente que estava em cima do muro? Do outro lado tinha um anjo e do outro lado tinha um demônio. O anjo ficava falando assim, rapaz, sai de cima do muro, vem para o meu lado, vem para Jesus com sinceridade, com verdade. Deus ele quer mudar a tua história, transformar a sua vida, a sua família. Sai de cima desse muro, para de ser um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Sai daí, rapaz. E do outro lado o demônio só ficava olhando para a cara dele.
E o outro lado, e o anjo falando, vem rapaz, Deus está batendo na porta do teu coração, sai daí dessa vida, vem com sinceridade e verdade. E do outro lado o demônio só ficava olhando. Aí o camarada indignado, ele vira para o demônio e fala, ô demônio, o anjo está aqui implorando para me poder ir para o outro lado, e você não fala nada, você fica quieto. Sabe o que o demônio falou? Sabe por que eu não falo nada? Porque enquanto você está no muro, você está do meu lado, porque o muro é meu. Existe isso ou não, gente? Crente que fica em cima do muro. Aí a vida não anda. Aí eu vou contar a história aqui de uma pessoa que a vida não andou porque fica dando lugar para o diabo. Agora volta um pouquinho onde você está em Josué 24, certo? Vai em Josué 7. Josué 7. Já compartilhou? Você que está assistindo agora essa live, vê quantas pessoas estão aí. Vai compartilhando, manda no grupo do WhatsApp, grupos do Facebook. Tem pessoas que precisam de uma transformação. Pessoas que estão em cima do muro. E Deus está falando, serve com sinceridade e verdade. Para de fazer aquilo que é errado. Às vezes a pessoa sabe que aquilo que ela faz é errado, mas continua naquele pecado, continua naquele engano. A pessoa está se autodestruindo. Não é ou não é, gente? Ela está se autodestruindo porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o coração. Deus conhece o oculto e o escondido. Vamos lá. Quem achou Josué? Capítulo 7. Quem achou, diga amém. Para não ficar uma palavra longa, avança um pouquinho e vai em versículo 6. Vai em versículo 6. Diz assim, ó. Podemos? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel. E deitaram, é isso aí, gente. E deitaram, cadê? E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e sarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Olha aqui para mim. Aqui Josué, ele estava falando com Deus. Para vocês entenderem primeiro isso aqui, quando Moisés morreu, o sucessor foi quem? Josué. E Deus lhe deu uma promessa para Josué, que ele nunca perderia uma guerra, aonde ele colocasse a planta dos pés tomaria por posse, aonde colocasse a mão ia prosperar, o que eles fizessem, o que o coração desejasse, Deus ia honrar. Mas Deus falou, mas toma cuidado de guardar todos os meus mandamentos, porque se desviar para a esquerda ou para a direita, vai perecer. Só que Josué, ele aqui tinha acabado de vencer uma grande guerra contra uma cidade chamada Jericó, né? Lembra das muralhas de Jericó? Eles tinham acabado de vencer esta guerra. Aí eles foram para uma próxima cidade para conquistar, chamada Ai, uma cidadezinha pequena com poucos guerreiros. Aí ele falou assim, manda alguns poucos guerreiros para tomar conta dessa cidade, porque eu vou ser contigo, Deus falou. E ele mandou 2-3 mil soldados, só que eles perderam essa guerra. Aqui Josué estava tentando entender por que eles perderam a guerra. Por que eles perderam uma guerra contra uma cidade tão pequenininha? Aí aqui Deus ele vai e fala com ele por que eles perderam. E muitas das vezes na nossa vida, por que a gente tem perdido guerras e batalhas, né? Não tem uma máxima no mundo que diz aí, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que você faz, as coisas não acontecem. Já passou por isso?
ora, se consagra, jejua, bota nome no azeite, a vida não muda. Só que será que o erro está em Deus? A gente tem que se examinar, identificar em nós o erro. Por que minha família não está andando? Por que minha família não se entrega para Jesus? O que está acontecendo? Será que de fato eu tenho sido luz do mundo e sal da terra na minha casa? Nós temos que levar o bom nome de Cristo para a nossa família, o bom perfume, exalar a glória de Deus na nossa casa. Mas se está dando algo errado, a gente tem que se examinar. Salvação individual, amém. Mas Deus, Ele quer nos usar para ganhar a nossa casa, ganhar a nossa família. Assim como pela misericórdia de Deus, muitas pessoas da minha casa hoje estão no caminho de Cristo porque eu me posicionei como homem de Deus. Amém? Porque eu orei e não desisti da minha casa. Aí Deus, Ele fala assim, 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhe tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha para mim, o que Deus falou? Levanta-te. Está prostrado por quê? Tem pecado no meio do povo. O povo fez o que é errado. Às vezes a coisa não dá certo, por quê? Porque tem pecado no meio do povo. Eu costumo dizer que a nossa vida é comparada a uma embarcação. Já viram uma embarcação, um navio, um grande navio, né? O comandante está no navio, o barco está legal, não tem nenhum furo, o motor está bom, está tudo funcionando direitinho, a embarcação está prestes a sair. Mas só que você não observou que existe uma âncora jogada no mar. Sabe o que é uma âncora? Aquele ferro pesado que segura a embarcação. Então o barco está legal, mas existe uma âncora no mar. Com essa âncora jogada no mar, o barco anda. E se andar, vai andar arrastando corrente. E bem devagarzinho. Às vezes na nossa vida é isso. A gente vem à igreja, a gente busca a Deus, a gente está aqui no culto da família, no culto de libertação, no culto da busca do Espírito Santo, a gente está caminhando. Mas por que a nossa vida não anda? Porque ainda existe um pecado, porque ainda existe um engano, uma mentira, que ninguém vê, mas Deus sabe. E a pessoa continua insistindo em praticá-la. É ou não é? Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê, mas os olhos do Senhor, a Bíblia diz que estão ao redor de toda a terra, à procura dos verdadeiros adoradores. Se ele diz que existe os verdadeiros, quer dizer, se ele está à procura dos verdadeiros, quer dizer também que existem os falsos. Aquele que está com a pelezinha de cordeiro, mas por dentro é um lobo. Sim ou não, gente? Então a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, que Deus não tem parte com o erro. Amém? Se Deus não tem parte com o erro, nós temos que examinar a nossa vida, identificar este erro e mudar. Amém? Eu quero que a minha família ande. Eu quero que a minha família se liberte. Eu quero que a minha família esteja sentada nesses bancos vazios. Mas para que isso aconteça, eu tenho que levar a glória de Deus para minha casa. Você tem que levar a glória de Deus para o teu casamento, para a vida dos teus filhos, no teu trabalho, aonde você estiver, você tem que ser a diferença, amém? O patrão tem que enxergar em você um servo de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vive, faz a diferença. A Bíblia diz em Malaquias 3:18, então outra vez, ou mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e o que não serve.
Por isso que Josué, no capítulo 24, ele reúne o povo para falar: agora, pois, temei ao Senhor, serve a Deus com sinceridade e verdade, porque senão a sua vida vai continuar a mesma coisa, o barco não vai andar, a porta não vai se abrir, o milagre não vai acontecer, amém? Se tiver que orar, quando for dormir, ora, rasga o coração, vai ler a Bíblia, vai ter um encontro com Deus. A única coisa que não pode acontecer é você estar na igreja 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos e a tua vida não muda. Tem alguma coisa errada, tem ou não tem, gente? Se eu estou ligado à videira verdadeira, quem é a videira verdadeira? É Jesus Cristo, nós somos os ramos, os galhos. Se eu estou ligado à videira verdadeira, irmão, o milagre vai acontecer, porque é impossível que Deus minta. Se Deus não pode mentir e nada está acontecendo na minha vida, então eu tenho que me examinar e identificar aonde está a falha, aonde está o erro. Mas Deus, ele está aqui para nos condenar? Não. Ele está aqui para falar: examinou, identificou, agora arrependa-te. Se dobre aos pés de Jesus, porque eu quero ganhar a sua família. Irmão, Deus, ele não vai descer do céu, no meio da tua casa, e falar para o teu marido, ou para o teu filho, para o teu neto, não sei quem precisa de libertação lá, e falar: ó, eu sou Deus, se converta. É isso que acontece? Deus vai fazer isso? Não, o que Deus vai fazer? Ele vai usar a mim, ele vai usar a você, ele vai usar a obreira, vai usar aqui o membro que está na igreja, ele vai usar você, para poder ganhar quem? Ganhar a sua família. Nós temos que ser colunas espirituais da nossa casa, para ganhar a nossa família para Jesus. Se nós não formos a coluna que Deus quer, a nossa família vai continuar caída. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Entenda isso, guarda no teu coração. Josué falou: pessoal, ó, deita fora os deuses estranhos. Como quem quer dizer: para de fazer o errado. É pecado, não dá lugar para o diabo. Para de fazer aquilo que você sabe que é errado e continua fazendo. Para de cair nesse mesmo pecado, nessa mesma transgressão. O crente está na igreja há muitos anos, mas ainda xinga, não tem isso, gente? Crente que xinga, fica falando palavrão, isso não agrada a Deus. Crente que mente, crente que rouba, crente que fofoqueiro, não tem crente fofoqueiro, linguarudo, só vive falando mal dos outros, não tem isso, gente. Aqui em Piraquê não tem isso, tem? Aqui não, faz assim, ó. Aqui não. Aqui não tem isso, mas tem lugar por aí que está terrível, irmã. Um querendo ser melhor do que o outro, um falando mal do outro. Isso não agrada a Deus. Aí vai ver por que a vida não muda. Aí vai ver por que a família não se converte. Porque é um crente linguarudo. É ou não é? Quando morrer tem que ter 2 caixão para esse crente. Um para o corpo e um para a língua. Porque vive falando mal dos outros, gente. A gente tem que abençoar as pessoas. Está falando mal de mim? Amém. Deus te abençoe. Porque é Deus que faz justiça na tua vida. É mentira? Deixa falar, irmão, deixa caluniar. Jesus Cristo foi caluniado, Jesus Cristo foi crucificado, falaram mal de Jesus. Jesus estava lá, estava Jesus e estava Barrabás. Quem que escolheram? Escolheram Barrabás. Sabe quem foram as pessoas que escolheram Barrabás? As pessoas que Jesus curou, que Jesus transformou, que Jesus libertou, e mesmo assim foram ingratos com o mestre. E escolheram o Barrabás. Então, meu irmão, serve a Deus com sinceridade e verdade. Vive uma vida reta que agrada o Senhor. E pode ter certeza, assim como 1 mais 1 é 2. A tua família será abençoada por amor da tua vida. Se eu vivo em retidão e uma vida que agrada o Senhor, a minha família será santificada por amor à minha vida. Amém?
Eu santifico a minha esposa, santifico o meu filho, santifico a minha mãe, o meu pai, porque a glória de Deus está na minha vida. E ela me santifica porque ela é uma mulher de Deus e ela vive uma vida que agrada a Deus. Então, se você é fiel, você santifica a tua casa, você santifica a tua família. Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar. Vamos botar que um cego vai guiar outro cego. Vamos por aqui, meu amigo, o que vai acontecer? Aí tem um abismo ali, vamos por aqui, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Um tem que enxergar, irmão. Um tem que viver a glória. Se na tua casa ninguém faz o certo, faça você o certo. Para que você guie e leve a sua família até o trono da glória, até a presença de Deus. Amém? Então, aqui em Josué 7, que Josué estava reclamando que o povo perdeu a guerra, Deus ele falou que existia pecado, e quem pecou foi Acã. Deus falou, entra naquela cidade e não pega nada. E ele pegou uma capa babilônica, pegou uma cuia de ouro, pegou algo que não deveria pegar. E o que fez? Escondeu debaixo da tenda dele. Vamos ver isso? Então, Josué 19, versículo 19, Josué 7, 19, para a gente fechar essa palavra. Então Josué disse a Acã, filho meu, dá-me, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, declare-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, fiz assim e assim. Aí vamos no 20 mesmo, e respondendo, 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. E eis que estão escondidas escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Aqui no versículo 25, avança aí, versículo 25. E disse Josué, por que nos turbaste, Acã? O Senhor te turbará-te este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com... E olha o 26, que forte isso, gente. E levantando-se sobre ele um grande montão de pedra, até o dia de hoje, assim, o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, Vale de Jacó, até o dia de hoje. E olha o 24, olha o versículo 24, que tremendo, gente, olha isso. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá. Olha isso, olha aqui para mim rapidinho. Olha o peso de um pecador sobre a sua casa. Você vai entender agora, por isso que Deus está falando, abandona o erro, abandona o pecado. Porque aquilo que você faz de errado, acaba atingindo a sua casa e a sua família. É verdade ou não é? Acaba. E aquilo que você faz de bom também atinge a sua casa e a sua família. Olha o 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acó. Olha aqui para mim. Quem pecou? Quem pecou aqui? Fala Acã. Acã pecou. Mas quem pagou o preço? Toda a sua casa, toda a sua família. Quem foi apedrejado? Acã, a mulher, os filhos, as filhas, os bois, tudo que ele tinha foi apedrejado e queimado. Por causa do erro de quem? De Acã. Então, tudo que a gente faz de errado acaba atingindo a nossa casa. Por isso que em Josué 24, volta lá rapidinho, para a gente fechar. Josué capítulo 24. Olha o que diz aqui, ó. Josué.
Olha o que diz aqui, ó. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e a minha casa... Agora olha para mim. O que aconteceu com os pais deles, desse povo? Todos eles morreram no deserto. Mais ou menos, do Egito, saiu cerca de 3 milhões de povos de Deus, dos hebreus, né? Para poder conquistar a terra que emana leite e mel, né? A terra prometida. Você sabia que de todas essas pessoas, somente 2 entraram na terra prometida? Aqueles que nasceram no deserto de 20 anos para baixo entraram. Eu estou falando que saiu do Egito, do que morava no Egito e foi para a terra prometida. Todos morreram no deserto. Somente Josué e quem? Caleb entraram na terra prometida. Você quer levar a tua família para a terra prometida, gente? Quem quer levar? Quem quer levar a sua família para uma terra que emana leite e mel? Eu tenho que fazer a minha parte, gente. Guarda essa palavra no teu coração. Viva uma vida que agrada a Deus, porque você e a tua casa vão servir ao Senhor. Agora, pois, temer ao Senhor e servir-o com sinceridade e com verdade. Deus vai abrir portas, vai manifestar a glória, e a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Então você que está assistindo essa live, compartilha. Envia para os seus familiares, amigos. Pode ter certeza que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Estamos fazendo esse culto agora, 8 horas da manhã, com a unção que despedaça o jugo. Está ali um azeite. Pega ele para mim, amor, por favor. Está aqui esse azeite. Daqui a pouco, o povo que está aqui na igreja vai colocar o seu nome, o nome deles, e o dos seus familiares. A Bíblia diz em Isaías 10, 27, que o óleo da unção despedaça o jugo do inimigo. Se tem jugo na tua casa, na sua família, vai cair por terra e vai ser despedaçado por causa da unção. Amém? Então daqui a pouco vamos ter também uma reunião especial de noite, 19h30, 7h30 da noite. Amém? Eu espero por você e por sua família. Venha de perto, venha de longe, todos os caminhos te trazem para aqui, para a igreja do Piraquê. Rua Ator Jesse Valadão, número 3, aqui na antiga Rua Larga. Não tem erro. Venha de perto, venha de longe. Venha adorar a Deus. Venha render graças ao Criador dos céus e da terra. E pode ter certeza, a tua vida será transformada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode encerrar, por favor.